Olá, boa tarde a todos e todas. Esse é o nosso encontro Reflexões à Luz Espiritismo, pelo MAP, Movimentos de Amor ao Próximo. Agradecemos a você que já está aqui conosco, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Estamos dando continuidade aos nossos últimos encontros aqui, especiais, 2 últimos encontros, hoje é o terceiro, né? Falando sobre os aspectos filosóficos, né, das religiões de matriz africana, e hoje dando o segundo encontro nessa sequência, falando sobre a intolerância religiosa, um tema tão necessário e tão importante. E nós estamos aqui com o nosso querido Leonardo Lázaro Fajner, que é professor, é escritor, né, representa o Instituto Jair de Ogum, e representa também como co-gestor da instituição Ilê Oxum Apará, onde ele desenvolve todo um trabalho, né, de divulgação, de estudo. Lá nós temos um espaço belíssimo, né, são mais de 50 mil metros quadrados que tem aquele espaço belo, tem um museu, tem uma biblioteca. Estamos falando então e agradecendo mais uma vez a presença do nosso querido Leonardo Lázaro Fajner, Ogum Fajner. Eu não sei se estou falando o nome dele certo, mas vamos lá, Leonardo. Mais uma vez, agradecemos a sua disponibilidade, o seu acolhimento, de estar assim trazendo o teu conhecimento, a sua fundamentação com esse tema tão relevante. Então, realmente, eu acho que esse momento aqui é um momento histórico mesmo, de produção desses nossos encontros aqui do Reflexões. Então, boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo. Boa tarde, Bira, boa tarde os nossos internautas que nos acompanham. Como dito anteriormente, né, parabéns, né, e obrigado, gratidão por essa oportunidade, né, e desse trabalho que muito corrobora para a superação dos nossos problemas humanitários, dos nossos problemas sociais, né, que assolam ali as nossas vidas, né? Então, espaços de fala, espaços de comunicação são de extrema importância para que a gente possa continuar, né, e trazer ali uma elucidação ao nosso trabalho. É isso. Obrigado e parabéns, viu, Bira? Muito bem, nós que agradecemos mais uma vez sua generosidade de estar aqui conosco, compartilhando teus saberes. Então, assim, antes de ir para o tema central, né, nesse nosso encontro, você falar do que tem sido feito na instituição, das consequências, né, que você já falou um pouco lá, mas o que está sendo feito de atividade, né, e também da sua lida, né, como professor, como escritor, isso, né, se expande, né, em todos os espaços onde você está. Mas antes, você destacou no último encontro, né, a gente queria que você pudesse falar um pouquinho, porque eu acho que isso é muito relevante, né, de como é você lidar com essa questão da cultura do medo que tenta se impor, mas enquanto você transitar pela rua, como você falou, sai sempre assim e tal, e alguns, né, estranhos, e alguns às vezes, né, têm posturas inadequadas, né? Como é que isso repercute não só em você, mas nos seguidores das pessoas que são, né, os simpatizantes mesmo, que gostam de se vestir assim, mas que se sentem assim meio constrangidos, né, de estar usando essa roupa, e sente às vezes também com medo, né? Como é que isso impacta, assim, como é que consegue lidar com isso, né, num lugar muitas vezes tão ameaçador que não deveria ser, que é o espaço público, né? Perfeito, é isso mesmo, Bira. A gente falou da outra vez um pouco disso, e retomando, para a gente poder aprofundar essa compreensão, né, a gente falou dos aspectos históricos que constituíram essa lógica que a gente tem hoje, né, pautado ali numa estrutura do racismo, né, que vai balizar ali as relações sociais, né, e entendendo, Bira, de que existem estratégias, né, que são traçadas ou que são implementadas para que isso tenha êxito, né, para que essa dimensão da opressão ela tenha êxito, né? E o medo, né, na nossa compreensão, é uma das formas efetivas disso se concretizar,
né, a gente precisa entender que isso está pautado numa lógica da violência. Quando a gente vai falar de violência, a gente não está falando somente da violência física, né? A violência, antes dela ser física, ela é psíquica, né? Ela está na mente, né? Ela está no medo. Tem um artigo que eu publiquei chamado Candomblé, Axé e Ancestralidade como categorias analíticas afrocêntricas, né? E nesse artigo eu faço um pouco desse debate quando a gente vai pensar como que a gente chega a esse lugar, né? Que o medo, né, a violência, ela é ambivalente, né? Ela tem duas formas de acontecer. Sendo que, na nossa compreensão, a violência física, ela começa com a violência psíquica, né? Ela retroalimenta a possibilidade da violência física, né? Hoje a gente tem um cenário de extrema violência física, mas ela é construída no imaginário inconsciente da sociedade e das pessoas que partilham esses princípios ou esses valores. Então, a violência psíquica, ela tem suas formas de consolidar isso, né? E o medo, ele é a principal ferramenta dessa violência, e ela opera, né, com o terror, né? O que hoje a gente chama essa discussão de intolerância religiosa, como a gente falou, ela vai reverberar numa outra compreensão do racismo religioso ou civilizatório, e também, né, nessa dimensão de um terrorismo, né, porque as pessoas são impedidas na sua liberdade de expressão, e isso infere diretamente nos direitos humanos, né? Então, o que isso gera? Isso gera, como a gente falou anteriormente, quando as pessoas se sentem com medo, aterrorizadas, amedrontadas de se expressar, né, aspectos culturais de determinada humanidade, elas são esvaziadas, né? Elas deixam de existir, existe essa morte, existe esse silenciamento, né? Então, o medo, ele faz com que a referência de uma humanidade, né, afro-referenciada, de uma humanidade diversificada, ela deixe de existir, porque as pessoas deixam de se expressar, né? E esse medo, ele acaba conduzindo você a uma repulsa da sua própria natureza, né? Você não quer mais... porque essa violência ambivalente, essa violência psíquica, ela acarreta, ao fim e ao cabo, de que a pessoa ela faça uma repulsa odiosa da sua própria natureza, da sua própria cultura, né? Ela leva com que as formas de expressão, as formas de saberes, de fazeres, a forma de existência, né, da sua própria humanidade seja escondida, seja velada, seja repugnada, porque você precisa atingir a um padrão humano euro-referenciado, né? Então, o medo leva a isso, né? Você não quer se expor, então você precisa ser igual, né? Você precisa se somar a uma forma de existência hegemônica, né? Então, o medo ele tem essa característica de fazer isso com as pessoas, e isso leva a uma dimensão do adoecimento, né? Quando a gente vai falar do que são os efeitos psicossociais do racismo, ele está dentro dessa estrutura, está dentro de pensar de que a pessoa adoece uma vez que ela não consegue ser aquilo que ontologicamente ela é, ou seja, o seu ser enquanto ser, a sua existência plena, né? Isso é tolhido. Eu posso pegar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa, você bem conheceu meu pai, há mais de 40 anos aqui nessa obra no Ilê do Oxum Apará, né? E eu tenho 38 anos, né? Então o Ilê do Oxum Apará tem 45 anos. Então, quando eu nasci, essa estrutura, essa comunidade, ela já existia. Eu fui criado nela, né? Esse medo, essa violência psíquica, ela pode entrar em conflito com a minha própria existência, porque o Ilê do Oxum Apará, essa realidade cultural, existencial, ela me constitui enquanto pessoa,
né? Então, fazer a negação dessa existência é me matar enquanto pessoa, né? É um não lugar que a gente vai pensar na sociedade. É o não ser que se constitui na sociedade, que você não partilha daquilo enquanto sua infância, né? Então, eu tive uma educação, eu tive um modo de vida, um sistema alimentar, uma crença, uma tradição, e que se hoje isso me é aterrorizado, né, eu estou negando a minha própria existência. Então, são efeitos psicossociais que levam ao adoecimento emocional de muitas pessoas. Com certeza. Nossa, que ilustração tão rica, né? E ao mesmo tempo mostrando a dimensão da gravidade de tudo isso, né? Porque, como você já colocou nos momentos anteriores, né? É uma questão de direitos humanos, e aí é uma questão de saúde mental mesmo, né? De como as pessoas adoecem, como você bem colocou, né? Como se estivesse matando a si mesmo, porque o contexto, né? Cria essa cultura do medo, aterroriza. Muito belíssimas reflexões, né? Que servem para a gente aprofundar mesmo desse aspecto, né? Do racismo, né? Os efeitos psicossociais, né? Realmente muito enriquecedor e necessário que a gente possa ter um alcance mais profundo, né, dessas questões que ocorrem com todos nós, né, e principalmente quem está na condição de estar nesse contexto, né, que você se encontra. E agora nós vamos dedicar esse tempo para você poder colocar um pouco mais da sua instituição, da sua parte. O que está sendo feito nesse sentido de tentar minimizar, superar ou desconstruir? Qual é a expressão que cabe melhor nesse processo em relação a essa expressão da intolerância religiosa? Eu acredito que seja o conceito de superação, né? Eu acho que são problemas sociais, são problemas humanitários, né, que precisam ser superados, né? E ninguém vai fazer isso se não for nós a fazer, né? A gente precisa assumir a responsabilidade de fazer isso, né? E eu falo responsabilidade mesmo, porque você precisa ter práticas, estratégias, trabalho, né? Muita coisa que envolve, não é algo simples ou banal de fazer de forma irresponsável, né? Você precisa ter ali uma metodologia, uma didática, senão a gente não consegue se comunicar e atingir o nosso objetivo, né? Então, hoje, o Ilha do Oxum Apará, ele tem alguns programas e projetos, e juntamente com o Instituto Jair de Ogum, né? O Ilha do Oxum Apará, ele é mantenedora do Instituto Jair de Ogum, né? Que é um instituto voltado para as ações sociais, né? O Ilha do Oxum Apará é uma comunidade tradicional de matriz africana. Então, a gente mantém ali algumas estratégias que a gente desenhou, né, nesse período que a gente está na gestão, né, desde 2020, né, quando o nosso pai retorna à massa de origem, né, ao plano ancestral. Ele nos deixa algumas missões, né, ele nos deixa alguns pedidos e, sobretudo, ele fala de duas coisas, né, ele fala das obras sociais, como ele chamava, né, ele expressa uma vontade enorme de que a gente dê continuidade aos projetos sociais, né? E deixa outras tarefas para a gente, a continuidade, a manutenção do espaço, a criação de algumas coisas que ele sonhou, mas não, a estrutura do Estado não permitiu com que ele construísse, que é uma conversa ampla que a gente pode ter futuramente sobre a construção de um cemitério, né, dos povos tradicionais de matriz africana, a importância que isso tem para a nossa cultura, né, um espaço específico para os nossos que estão retornando, o que isso significa. Então, a gente hoje encontra algumas ferramentas, né, que estão pautadas na cultura, né, e na educação. Mas, sobretudo, a gente vai compreender que o processo da educação ele é fundamental para o êxito do nosso trabalho, né? Mas essa educação ela está extremamente vinculada à cultura, né? A gente não tem como separar
uma prática de ensino-aprendizagem que ela não seja referenciada numa cultura de matriz africana, ou seja, quais são os valores civilizatórios que essa cultura traz, quais são as filosofias que essa cultura traz, para que a gente possa, a partir da cultura, implementar uma prática de ensino e aprendizagem, né? E uma ferramenta que a gente identificou, né, ser potente para isso, até pela natureza da configuração do nosso espaço, é o turismo, né? Então, a gente entende no turismo, no afroturismo, no turismo étnico, né, que a gente consegue usar o turismo como uma ferramenta de difusão da educação. O que eu quero dizer com isso, né? A gente promove o que a gente chama um grande programa, né, guarda-chuva que nós temos, que é o Vivências Afroecológicas, né? E essas vivências afroecológicas, e aí a gente traz o nome de vivência mesmo, porque é você experimentar, né, é você viver a nossa realidade. A gente consegue colocar por dentro disso, né, uma dimensão do ensino e aprendizagem, né? Eu falo ensino e aprendizagem porque tudo são trocas, né? A gente não é dono do saber, a gente está trocando valores, trocando saberes, né? Então, a gente faz vivências aqui no nosso território, no Ilha do Chão Pará. Dentro dessas vivências, a gente promove... Elas são estruturadas com 4 ações, né? Cada vivência dessa, ela tem uma ação que é a visitação, né, ao território, a visita guiada, como você colocou, é um território muito amplo, é um território, sobretudo, que a sua maior parte ela é étnico-ecológica, então tem uma área verde muito grande, que isso por si só já dá muitos debates, né? A gente conhecer as plantas, conhecer a importância da natureza, dos ecossistemas, dos animais, né? Da preservação ambiental. Então a gente faz uma visita guiada pelo território. Dentro dessa visita guiada, a gente tem algumas estruturas, né, como o acervo etnográfico, o memorial Lélia Gonzalez, o memorial Jair de Ogum. Então, está no campo, né, da arte museológica, né? Tem a biblioteca também. E essa é a primeira parte. A segunda parte, a gente tem o que a gente chama de alimentação tradicional, né? Entendendo aí a importância e a relevância da alimentação para a manutenção da nossa cultura, né? Tudo que a nossa cultura tem, ela passa por uma comunicação estreita com a alimentação, porque isso tem uma relação estreita com o meio ambiente, né? A gente não tem como, a partir da nossa cultura, dissociar a alimentação de meio ambiente, né? Tudo tem vida, né? Tudo tem energia vital, tudo tem axé. Então, esse é o segundo momento. Então, a alimentação ela compõe essa cultura, né? Esse processo de aprendizagem, né? No terceiro momento, a gente promove uma roda de conversa. Sempre tem uma roda de conversa, que é onde a gente amarra essas reflexões, né? Esses pensamentos, esses debates sobre alguns temas que a gente pode abordar de forma muito livre, mas a gente meio que dá uma orientação, né? Pode ser um tema sobre a matrifocalidade, para a gente pensar a relação de gênero a partir da nossa cultura, né? Pode ser a dimensão do racismo, pode ser a dimensão da filosofia, né? Então a gente está sempre trazendo um tema ali para a gente refletir, a juventude, né? Muitas coisas assim. E na finalização, nós temos um momento cultural voltado para a tradição, né? Que a gente sempre faz ali uma forma de conexão mais festiva, né? Mais alegre, mais espontânea com o nosso sagrado, né? Pode ser uma fogueira Xangô, pode ser uma celebração ao Ogum, né? Um momento de interação, um momento que a gente possa dançar, um momento que a gente possa confraternizar, né? E culminar todo o processo do nosso dia, né? As vivências elas podem ser de um dia ou de 2 dias, né? Que é o que a gente tem trabalhado, e isso é um pouco dentro dessa lógica, né? A gente tem alguns projetos que eles extrapolam o nosso muro, né? A gente vai para fora também. Então a gente leva um pouco dessas vivências a partir de outros projetos que são secundários, né? Como o ciclo de seminários de letramento étnico-racial, onde a gente vai para escolas,
né, oferecer palestras, a gente vai para instituições, aparelhos culturais do Estado, enfim, fazer rodas de conversa, palestras, abordar temas, né, para fazer essa superação. Temos também o projeto Mais Educação Afrodialógica, que é a oportunidade que a gente tem de acolher também a comunidade ao entorno, no sentido do reforço escolar, né, trazendo para a realidade das crianças, dos adolescentes, essa dimensão da cultura, né, fortalecendo ali a Lei 10.639, que é a lei que vai versar sobre a educação africana e afro-brasileira. Então a gente também tem nesse projeto essa dimensão de interação com a sociedade, de educação com ela, né? E também a circulação de exposição, né? A circulação do nosso material, do nosso acervo etnográfico, né? Que a gente também vai para universidades, vai para instituições, né? Levar essa exposição, e dentro dessa exposição a gente promove as mesmas coisas, rodas de conversa. Então é uma forma de circulação de um pouco desses saberes, e dentro disso tudo, o que a gente apresenta, né? A gente apresenta as nossas formas de existir, as nossas formas de humanidade, os nossos saberes, fazeres, filosofias, né? É um pouco disso que a gente tem trabalhado aqui atualmente no Lido Oxum Pará. E aí, assim, isso tudo, né, são formas culturais, lúdicas, né, educacionais de ensino-aprendizagem que você está falando, em que você vê que possa estar contribuindo para essa superação, né, que você acha que essa é a melhor expressão, a questão da intolerância religiosa. E como é que você percebe, nessa prática sua, assim, algum tipo de mudança de jovens, de instituições que passam assim, gente, mas eu não entendi, eu não sabia que era isso. Como é que você consegue descrever para a gente esse feedback que você já vê quando as pessoas conseguem vivenciar, né, essas várias estratégias que você está colocando? Isso é muito importante. Via de regra, a gente tem ali um impacto muito grande, né? Porque é aquilo que a gente conversou nos encontros passados, né? Existe um estigma, né? Existe uma coisa que se espera, né? Então, a coisa da endemonização, a coisa puramente religiosa, ou de uma seita, E quando a gente vai falar de filosofia, quando a gente vai falar de modo de vida, quando a gente vai falar de outras coisas, as pessoas ficam muito impactadas, né? Mas eu não sabia que era assim, eu não imaginava. E a gente está falando, Bira, de processos históricos, né? A gente está falando de uma existência no Brasil, né, que data 1500, né, para cá, e as pessoas não têm conhecimento disso, né? Então, há ainda algumas reticências, né, muitas rejeições. Eu lembro de uma última vez que a gente foi fazer uma palestra numa escola, e aí, quando a gente entrou num tema assim mais tenso, teve um esvaziamento enorme na sala pelos estudantes, por uma questão de compreensão neopentecostal e tudo mais. E essas coisas vão acontecendo, né? E a gente não tem problema nenhum com isso, a gente conversa, a gente continua o diálogo. Mas assim, de um modo geral, na minha avaliação, isso tem sido muito positivo. Eu acho que a gente tem ganhado muito no despertar de uma consciência crítica e política, histórica das pessoas. Eu gostaria muito, uma coisa que eu queria dividir, né, com todas as pessoas que estão nos assistindo, em especial com você. A gente tem um projeto que a gente não conseguiu ainda implementar ele, né, que é fazer esse percurso nas igrejas. Eu acho isso muito importante. Eu particularmente, não tenho medo, não tenho nenhum constrangimento com isso, da gente chegar. Eu acho que é isso que precisa ser feito. A gente precisa ter muita honestidade, sabe, com o nosso discurso, né? O Paulo Freire ensina a gente que precisa ter uma coerência entre o que se faz e o que se fala, né? Ele diz isso de uma outra forma, mas resumidamente é isso, né? Eu lembro certa vez, perto da onde eu morava, teve uma jovem que foi apedrejada, literalmente apedrejada por neopentecostais que estavam saindo do seu culto e viram ela
trajada tradicionalmente num ponto de ônibus e acharam que poderiam tacar pedra nela porque ela representava o demônio. Isso gerou uma repercussão enorme, você deve ter acompanhado isso, né? Isso foi perto da minha casa, e eu fui lá ver o que estava acontecendo. Veio gente de tudo quanto foi canto, pastor, padre, tudo, movimento, ativismo de intolerância religiosa. E o pastor, né, literalmente ali da região, também estava presente, apoiou a causa e tudo mais. E aí ele convidou a gente para ir no culto lá dele. Eu fui, obviamente. E só que quando chegou no culto, ele disse assim, o culto falava sobre que Jesus Cristo era o único e suficiente Salvador. E aí, oportunamente, eu disse para ele depois, e de forma mais particular, conversei com ele e falei assim, olha, pastor, com todo respeito, mas assim, o senhor estava lá na manifestação contra a intolerância religiosa, a favor da diversidade, né? E quando o senhor afirma isso, você está dizendo para as pessoas que não existe outra forma de existir. Só existe uma salvação, né? Então, assim, a gente precisa, inclusive, dialogar com as igrejas para que a gente diga outras coisas, né? Para que a gente entenda que essa salvação ela é única para quem professa a fé cristã ou para quem professa os princípios morais e éticos judaico-cristão. Né? Para quem não professa, para quem não é constituído existencialmente, culturalmente por esse princípio judaico-cristão, Jesus Cristo não necessariamente é o único e suficiente Salvador. Né? E até porque a lógica de salvação ela não nos constitui. Eu não sei o que é pecado. Eu não conheço o pecado, porque o pecado ele não está configurando o meu parâmetro cultural. Como eu lhe disse, né, como a gente conversou em outras vezes, não existe maniqueísmo, não existe o opositor à nossa energia geradora. Né? Se isso não existe, eu não tenho essa noção de que está errado isso, né, de certo e errado. Então, eu queria colocar isso, né, como uma possibilidade para a gente construir essa interação com esses espaços que, consciente ou inconscientemente, acabam reproduzindo uma lógica racista, uma lógica discriminatória. Isso que você falou, a gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso encontro, mas assim, dessa complexidade cultural e educacional do que foi constituído, né, nas cabeças, né, no contexto social. E fazer esse processo de superação até de desconstrução é um processo realmente, como você falou, requer estratégia, requer realmente muito esforço, muita adesão do coletivo e o caminho parece também ser muito isso, né? Na escola, né? Nos tempos que se acolherem aí. Agora, para a gente, assim, concluindo, eu sei que a pergunta ela vai ser mais complexa, mas você tem o desafio de tentar em alguns minutos responder, se é possível, né? Ou se não responder, mas refletir sobre, né? Como ser tolerante com os intolerantes. Eu acredito, Bira, eu vou responder bem rápido, porque eu acho que isso, sim, é a diplomacia, né? A gente precisa ter estratégias, né, assertivas. Eu digo sempre assim, olha, eu falo sobre tudo, e com qualquer pessoa e com todo mundo, sabe? Porque a gente precisa ter a capacidade de diálogo. Isso não quer dizer que a gente seja apático, né? Eu sou uma pessoa extremamente dura com a questão da violência, com a questão do racismo, sabe? Mas eu também acredito ter a capacidade de desenvolver esse enfrentamento, que é por isso que eu falo de superação, né? Porque a superação ela requer um enfrentamento, né? Então a gente precisa estabelecer pontes de diálogos, mas sem que isso coloque sobre a gente uma situação de inferioridade, sem que isso coloque sobre a gente uma situação de que a gente não pode dizer, sabe? A gente precisa, eu não sei assim, se é exatamente ser tolerante, mas é ter a capacidade da diplomacia sem que isso retire da gente a capacidade de dizer aquilo que precisa ser dito e de cobrar aquilo que precisa ser cobrado, né? A gente não quer vingança, né? Mas a gente precisa de justiça, a gente precisa de reparação histórica, né? Então é nesse processo. Então a conversa com a gente aqui ela está sempre nesse campo, né? Se eu tiver que dialogar com qualquer setor político, eu não tenho problema nenhum com isso,
A fala ela é reta, é direta, é objetiva, mas é nesse âmbito político. Eu acho que era isso que eu queria trazer. Para mim, essa lógica ela é política. A gente precisa compreender isso politicamente e trazer estruturas para essa reparação histórica. Muito bom. Então nós estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso terceiro encontro, agradecendo muito a você que nos acompanhou, está acompanhando e vai compartilhar o nosso material. A minha impressão, né, que é um material riquíssimo de reflexão, de aprendizado que você nos possibilitou aqui, enquanto militante, professor, tudo aquilo que compõe o seu currículo de vida, né? A sua história de vida mesmo, né? Desde criança, né? Com seu pai e tal. Então é uma oportunidade única que a gente está tendo aqui e de compartilhar. É um material para que a gente possa estudar, refletir, né, sobre nós mesmos e levar até para outros grupos também, para a gente estar ilustrando uma fala assim, fundamentada, pertinente, né, acolhedora, amorosa, mais firme dentro daquilo que precisa ser. Então, Léo, nós te agradecemos aqui mais uma vez, agradecemos aos internautas que estão nos acompanhando e a gente deixa aqui para que você possa fazer o seu até breve e agradecendo muito esses 3 encontros que a gente teve aqui, que foram extremamente ricos e vão alcançar muitas pessoas. E aí cada um também compartilha, né? Se 300 vezes, 500 vezes, você bota ali 4, 5 mais. Mas o importante é que cada um possa provocar reflexões, mudanças, né? E sair dessa contaminação que é histórica, né? Dessa construção que você falou, que é histórica, e que nos coloca em situações muitas vezes tão distantes, esquecendo como a fala, né, do próprio Kardec, quando ele fala aqui da caridade, né, do amor ao próximo, ele diz assim: a máxima fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo essa máxima por regra, todos os homens são irmãos e qualquer que seja a maneira porque adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Então, eu acho que essa mensagem de Kardec aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, nos dá muito essa diretriz. Então, agradecemos mais uma vez a você e deixamos para que você possa dar assim, o até logo, né? Até breve, numa próxima oportunidade. Mas nós, em nome do MAP, aqui agradecemos muito, muito mesmo a sua generosidade, o seu tempo, o seu saber de se colocar aqui para a gente nesse espaço de compartilhamento, né? E de interação. Axé, Bira, muito obrigado por essa leitura, muito me representa, de verdade, eu acho que é isso. Quando a gente está pensando em diversidade humana, a gente está falando disso. E, como eu já disse, isso é direito humano. Quando a gente quer pensar os direitos humanos, a gente precisa pensar a diversidade humana, né? Não existe direitos humanos pensados a partir de uma única referência humana. Me coloco aqui para que a gente possa aprofundar outros assuntos que sejam do interesse, né? A gente pode pensar em encontros para falar especificamente da filosofia africana, que constitui as comunidades tradicionais de matriz africana no Brasil, os candomblés, a Umbanda, né? Existem valores civilizatórios, né? Coisas que a gente pode eventualmente aprofundar, né? Me coloco aí à disposição para que a gente possa construir outras possibilidades de diálogos, né? E para finalizar, Bira, dizer que dezenas de etnias africanas foram trazidas, escravizadas ao Brasil. Não foram uma pessoa, não foram somente pessoas. As pessoas que vieram para cá escravizadas, elas não vieram vazias da sua existência. Elas vieram constituídas das suas culturas, das suas línguas, dos seus modos de vida, das suas percepções de mundo, das suas crenças, de tudo aquilo que constitui um povo, que constitui uma humanidade.
E não foi uma, foram várias, foram dezenas, foram vários grupos humanos que foram misturados aqui, né? E os espaços que salvaguardam essa humanidade no Brasil hoje, especialmente, são o que se chama de terreiro, né? Que são as comunidades tradicionais de matriz africanas, são os quilombos, que salvaguardam essa humanidade, essa memória. Então, a gente precisa de práticas antirracistas, né, para a gente compreender a salvaguarda desse patrimônio imaterial da humanidade. E a professora norte-americana, Angela Davis, né, ela vai falar para a gente que não adianta ser não racista, né? O não racista, a princípio, é aquele que simplesmente não pratica o racismo. Para a superação dos problemas, a gente precisa ser antirracista, né? E ser antirracista é um papel de todas as pessoas que constituem uma sociedade. Brancos, negros, mulheres, homens. A educação precisa ser antirracista, o sistema de saúde precisa ser antirracista, né? E eu trago isso para a gente finalizar com que práticas como essa que você está trazendo aqui, elas são antirracistas. Porque o que diferencia o não racista para o antirracista é a ação, né? Uma dimensão não racista, ela simplesmente é apática, ela não se move, ela só não corrobora, né? E o antirracismo, ele vai ao enfrentamento, ele vai à superação, ele vai pensar formas e estratégias de fazer isso, né? Então, quando você tem a preocupação de manter esse espaço aberto para que a gente possa se anunciar, o MAP, o Irmão Samaritano, o Bira, meu amigo, está tendo uma prática antirracista e quando a gente está aqui se anunciando, a gente está contribuindo para a superação desse problema na nossa sociedade. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Nós é que agradecemos. Com muita emoção, pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Então, muita paz, paz e luz, paz e bem. Muito obrigado mais uma vez, querido. Fica com Deus.